Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Quero parabenizar vocês de antemão, né? Por esse ser a 12ª aula. E aí, a partir da aula que vem, vocês já vão estar no terceiro módulo. Parabéns. Que vocês continuem, que vocês perseverem e que vocês se formem. Porque o intuito principal é esse, vocês se formar. Então, como eu havia dito, a gente vai para a 12ª aula, onde a gente vai falar sobre praticar o perdão. Praticando o perdão é o nome do nosso tema. Mas antes disso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, a você fazer sua oração nesse momento. Amém? Amém, Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos nesse momento diante da Tua presença, Pai. Nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa vida. Nós te entregamos, ó Pai, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, tirando de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de meio à crise, em meio a tribulações, nós continuarmos perseverantes, Pai, na fé, na Tua palavra, na Tua casa, Pai. Que no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nesse tempo, Senhor Deus, fortalecer, que o Senhor possa nesse momento, Senhor Deus, nos ensinar, Pai, cada dia mais. Que o Senhor venha sobre essa aula, que o Senhor venha sobre os nossos corações, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos ser tocados e que nós possamos colocar em prática a Tua palavra. Assim que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pois é, pessoal, vamos lá para a aula de hoje, que é praticando o perdão. E num primeiro ponto, ele vai falar aqui, ó, o que Deus nos fala a respeito do perdão, né? E aqui nos diz, para Deus o ato de perdoarmos a quem nos fez mal é tão importante que Jesus Cristo ele colocou na nossa oração modelo, como tem onde? Em Mateus 6,12, onde diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E já no versículo 14, né, ele fala assim pra gente, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, essa é uma condição para nosso perdão, a gente perdoar as outras pessoas, para a gente assim ser perdoado. E aí, mais na frente, no outro versículo, a gente vê também as consequências da falta desse perdão, tá bom? Diz assim pra gente, ó, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhe perdoará as suas ofensas. Então isso quer dizer o que pra gente, né? Jesus Cristo ele estava nos mostrando ali uma oração onde nós deveríamos e a gente vê ali o que é que a gente deve fazer, né? Uma situação como essa, situação como perdão, o que nós devemos fazer? Nós devemos assim perdoar as pessoas para que assim a gente também tenha os nossos pecados perdoados. E em Colossenses 3, do 13 e 14, o apóstolo Paulo ele nos fala a respeito disso também, onde ele diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver com queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E o apóstolo Pedro, né, assim quando ele foi perguntar a Jesus, ele chegou para Jesus e perguntou até quantas vezes ele deveria perdoar alguém que tinha magoado ele, né? Perguntou a Jesus se eram 7 vezes, e Jesus respondeu ele que não. Ele deu uma expressão em um número bem maior, ele disse até 70 vezes 7. O que ele queria levar o apóstolo Pedro ali naquele momento a refletir, né? Com que ele deveria perdoar várias vezes, porque nós sabemos que nós somos seres humanos e que nós somos falhos. Então nós estamos, né, nesse mundo e infelizmente a gente erra continuamente. Então nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, ter a humildade de reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, e quando alguém errar com a gente ter isso também, de perdoar as outras pessoas. Dando continuidade aqui, né, nós iremos entender também algumas outras coisas, o que é raiva e o que é ressentimento. E o que ele diz aqui pra gente, ó, perdão nunca será genuíno se não eliminarmos completamente a raiva e o ressentimento de nossos corações. Vamos entender melhor então o que é um e o que é o outro, né?
No primeiro ponto ele fala sobre a raiva. O que é a raiva, né? É uma forte reação emocional, mas ela é de um caráter temporário. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Um exemplo de raiva. Vocês já viram criança na escola brincando, né? Elas começam brincando, depois elas brigam, mas logo depois a professora pega um, pega outro, junta os dois e diz, ó, pede perdão ao teu irmão. Aí, pá, ele pede perdão e depois o que é que os dois estão fazendo? Os dois estão abraçados, brincando, se divertindo ali de novo. Então, eles tiveram a raiva em um momento, que foi uma raiva forte, mas que é temporário. Que logo eles pedem perdão e eles voltam ali ao normal, sem ter nenhum tipo de raiva, tendo realmente perdoado um ao outro. E já no ressentimento, é outra coisa um pouco mais forte. Diz assim pra gente, ó. Mas ao invés disso, no ressentimento, né, no caso aqui, o ressentimento é uma palavra que significa sentir de novo. Quer dizer, é uma raiva também forte, mas com que a gente sente ela novamente. E a gente continua sentindo, e aqui diz assim, ó. Quando estamos ressentidos, sentimos intensamente a dor do passado, de novo e de novo. Aí diz, o ressentimento é então a sensação de raiva que persiste por muito tempo após o término da situação. O ressentimento já foi comparado a uma brasa ardente que seguramos com a intenção de jogar em outra pessoa, enquanto ela queima em nossas mãos. E aqui eu vou dar alguns pontos, né, em que infelizmente o que causa o ressentimento em nossas vidas. E aqui diz assim, ó, o ressentimento, ele não somente desgasta de forma tremenda o nosso bem-estar emocional, como o nosso bem-estar físico. E se a gente não cuidar disso, se a gente não liberar perdão, se a gente não tratar isso, acaba virando até doenças. Algumas doenças crônicas, dores de cabeça, dores estomacais, pode virar também algumas dores nas costas. Então diz assim pra gente, ó, quando persistem esses sentimentos reprimidos ou negados, podem dominar a personalidade da pessoa. Então, a pessoa pode se tornar uma pessoa extremamente explosiva ou ainda se isolar de todo mundo. Então, quer dizer, pra gente estar vendo o quanto é ruim ter esse tipo de coisa nas nossas vidas, ter esse ressentimento nas nossas vidas. Porque quando a gente passa a ter isso e voltar a sentir essas emoções com que nos traz essa dor, essa raiva, quando a gente volta a sentir essa sensação, né, de raiva, nos traz esses males. E aqui ele vai e diz, né, que esses ressentimentos podem resultar em uma batalha interior entre a impotência e a raiva, criando um estado onde reina a ansiedade. Quando a raiva não é liberada, costuma vazar pelas bordas da personalidade, através do medo, sarcasmo, isolamento, hostilidade ou autodepreciação. Além disso, se alguém, manter essa raiva dentro de si, ela fica, essa raiva é tão forte, tem um poder tão forte, e ela dá também a outra pessoa essa legalidade. Porque no caso, se eu fico com raiva daquela pessoa, o que o livro ele diz, né? Porque a pessoa ela tem uma forte ilusão de que porque a raiva sempre restabelecerá dentro dela a sensação de impotência e medo, porque ela estará inconscientemente dando poder à pessoa a quem ela se desentendeu. Então isso quer dizer o que pra gente? Com que inconscientemente, quando a gente está ressentido com uma pessoa, quando a gente não resolve essa questão, a gente está dando poder a essa pessoa. E aí ele fala aqui outro ponto, a respeito da gente perceber a raiva como um pedido de amor. E aqui eu vou contar para vocês uma história aqui rápida que aconteceu com um rapaz, né? E eu vou ler aqui para vocês aqui bem rapidinho, tá bom? Ele diz assim, ó. Ele diz assim pra gente, ó. Nossas reações, ele diz assim, é um processo
nossas reações emocionais também mudam. É um processo de implantarmos a forma progressivamente de quebrarmos os nossos condicionamentos anteriores equivocados. A experiência a seguir vai nos ajudar a entender bem, em termos práticos, o potencial tremendo que o perdão tem para mudar a realidade que nos cerca. É uma história real chamada Uma Palavra Gentil Desvia a Raiva, presenciada e vivida por Terry Dobson, um americano que se encontrava no Japão se aperfeiçoando em artes marciais. Aí ele vai dizer com que o próprio Terry aqui ele vai continuar a história. E aqui nos diz: um ponto marcante da minha vida aconteceu um dia em que um trem no subúrbio de Tóquio era o meio de uma preguiçosa tarde de primavera e o vagão estava relativamente vazio. Umas poucas donas de casa indo às compras juntos com os filhos, algumas pessoas idosas, um par de garçons no dia de folga lendo os resultados da corrida. Era um vagão velho e barulhento que se instalava de uma maneira monótona sobre os trilhos, enquanto eu espiava distraidamente as casas desbotadas e as sedes empoeiradas numa pequena estação sonolenta. As portas se abriram numa tarde modorrenta, foi quebrada por um homem berrando a plenos pulmões. Uma série de violentas imprecauções vibrando no ar. Pouco antes das portas se fecharem, um homem ainda gritando entrou cambaleando no vagão. Era um enorme operário japonês, bêbado e imundo. Seus olhos injetados pareciam 2 faróis vermelhos e sua face estava rubra de raiva e ódio. Gritava palavras ininteligíveis. Avançou contra a primeira pessoa que viu, uma mulher segurando um bebê. O golpe pegou de raspão em seu ombro, mas fez rodar pelo carro e cair por cima de um primeiro casal. O casal se levantou num salto e fugiu para o outro lado do vagão. O operário mirou um chute nas costas de uma anciã, urrando, sua velha vadia. Ele errou e a velha senhora escapou para longe de seu alcance. Completamente fora de si, o bêbado agarrou-se em uma das barras de ferro no centro do vagão e tentou arrancá-lo de seu encaixe. Pude ver que uma das suas mãos estava sangrando. O trem seguia balançando, os passageiros mortos de medo, e eu fiquei em pé. Naquela época, eu era jovem e estava em ótima forma. Tinha 1,83 m de altura e pesava 102 quilos e treinava 8 horas de Aikido por dia. Já havia 3 anos. Eu estava totalmente obcecado pelo Aikido, não me cansava de praticar, gostava principalmente dos treinos mais difíceis. O problema era que a minha habilidade nunca havia sido testada em uma luta de verdade. Éramos severamente proibidos de utilizar em público as técnicas de Aikido, a não ser que fosse absolutamente necessário defender outras pessoas. Meu mestre, o fundador do Aikido, nos ensinava todas as manhãs que esta não era uma técnica violenta. O Aikido era uma arte da reconciliação. Usá-lo para fortalecer o ego ou para dominar outras pessoas é trair totalmente o seu propósito. Nossa missão é solucionar conflitos e não gerá-los. Ele sempre repetia. Eu escutei essas palavras, é claro, e até cheguei a atravessar a rua algumas vezes para evitar grupos de desordeiros que poderiam ter me oferecido uma oportunidade para testar as minhas habilidades. Os meus devaneios, porém, eu desejava uma situação legítima para defender os inocentes, arrasando os culpados, e essa situação havia aparecido na minha frente. Para minha grande alegria, meus pedidos haviam sido atendidos. Pensei com os meus botões: esse cafajeste, esse animal está bêbado, grosseiro e violento. É uma ameaça à ordem pública e vai ferir alguém se eu não agir. A necessidade é real. O meu sinal de ética está verde. Ao ver-me de pé, o bêbado me fuzilou com os olhos, gritando de ódio, e eu estava segurando a alça do trem, aparentemente desequilibrado, fingindo desinteresse. Olhei para ele com desprezo insolente.
eu o faria em pedaços. Ele era grande e mau, mas estava bêbado, enquanto eu era grande, mas treinado e completamente sóbrio. Ele se preparou para vir para cima de mim com toda a sua força. Ele nunca iria saber o que atingira. Uma fração de segundos antes que ele se movesse, alguém gritou bem alto: "Ei!" Foi um som agudo, quase ensurdecedor, mas com estranha alegria, como se você e um amigo estivessem procurando algo e ele subitamente encontrasse o que buscava. Girei para a minha esquerda e o bêbado para a direita. Nós dois vimos um velhinho e ele devia ter mais ou menos uns 70 anos. Esse senhor minúsculo, impecável no seu kimono. Ele não deu nenhuma atenção, mas sorriu alegremente para o operário, como se fosse dividir com ele um segredo agradável e importante. Venha cá falar comigo", chamou o velhinho. Ele acenou levemente e o bêbado seguiu como se tivesse preso a um barbante. Mas ele estava confuso, mas ainda agressivo. O que você quer, seu velho idiota?" Ele perguntou, rugindo mais alto do que o barulho do trem. O bêbado agora estava de costas para mim. Eu podia ver os seus cotovelos dobrados como se estivesse pronto para socar. Se ele se movesse 1 milímetro, eu o acertaria. O velho continuou a sorrir. Não havia nele nenhum sinal fraco de raiva ou de medo. E ele perguntou: "O que andou bebendo?" "Eu estava bebendo saquê, seu porco sujo." "O que você tem a ver com isso?" gritou o operário. O velhinho deliciou-se. "Oh, isso é maravilhoso, absolutamente maravilhoso. É que eu adoro saquê. Toda noite eu e a minha esposa, ela tem 67 anos, sabe? Aquecemos uma garrafa de saquê e levamos para o jardim, onde sentamos no velho banco que um estudante do meu avô fez para ele. Nós vemos o sol se pôr e como esta nossa árvore, meu avô plantou aquela árvore, você sabe, e estamos preocupados para saber se ela se recuperará desta tempestade de granito do último inverno. Caquizeiros não se recuperam bem depois de tempestades de granitos, embora eu deva dizer que o nosso tenha se saído melhor do que eu esperava, especialmente quando você leva em conta a má qualidade do solo. Mas de qualquer maneira, levamos nossa garrafa de saquê e apreciamos o anoitecer juntos dessa árvore, mesmo quando chove. Ele sorriu para o operário, os seus olhinhos brilhando, feliz por compartilhar a informação. Enquanto tentava seguir intrincada conversa do velho, a expressão do bêbado foi se atenuando. Seus punhos se abriram levemente e ele respondeu, "E eu também gosto de saquê", disse ele quando o velhinho terminou, sua voz diminuindo. "Sim, estou certo de que sua mulher é maravilhosa", sorriu o velho. "Não, eu não tenho mulher", replicou tristemente o operário. Ele deixou pender a cabeça e balançou silenciosamente, acompanhando o movimento do trem, e então, com uma surpreendente suavidade, começou a soluçar. "Eu não tenho esposa", gemeu ritmicamente. "Eu não tenho casa, eu não tenho roupas, eu não tenho ferramentas, eu não tenho dinheiro e agora eu não tenho nem lugar para dormir. Estou tão envergonhado." Lágrimas rolavam pelo seu rosto de um grandalhão e um espasmo de puro desespero sacudiu seu corpo. Acima do bagageiro, um anúncio colorido estava as virtudes da vida luxuosa dos subúrbios de Tóquio. A ironia era quase insuportável e subitamente me senti envergonhado. Senti-me mais sujo, nas minhas roupas limpas, na minha pose de tornar o mundo mais seguro para a democracia do que aquele operário jamais sentiria. Ora, riu compassivamente o velhinho, embora a sua alegria não diminuísse. "É realmente uma situação muito difícil. Por que não se senta aqui e me fala mais sobre isso?" E nesse momento, o trem parou no meu ponto, a plataforma estava cheia e a multidão avançou para dentro do vagão. Assim
Assim que as portas se abriram, manobrando para sair, olhei para trás pela última vez. O operário estava se esparramando como um saco no banco, com a sua cabeça no colo do velhinho. O ancião olhava para ele generosamente, uma mistura de deleite e compaixão brilhando nos seus olhos, uma das mãos acariciando a sua cabeça suja. Enquanto o trem saía da estação, sentei-me no banco e tentei reviver a experiência. Vi que preciso repensar nos meus conceitos sobre o Aikido e as lutas marciais. Vi com que eu estava preparado para conseguir com músculos e violência, e fora melhor ainda realizado com um sorriso e algumas palavras gentis, com atenção e genuíno interesse pelo agressor sofredor. Essa história nos mostra, de uma maneira tocante, a verdade básica de que as pessoas não agridem ou tentam controlar os outros, a não ser com que sintam descontroladas, indefesas e impotentes. Perceber a dinâmica psicológica por trás do comportamento agressivo ou alterado é fundamental para resolver a situação sem cairmos na armadilha da raiva ou do ressentimento. Se tratarmos uma pessoa como ela parece ser, acabamos tornando ela pior do que ela é. Mas se tratamos essa pessoa como ela pode ser, então a transformamos naquilo com que ela deveria ser. Então, nós devemos, aqui nós entendemos com essa lição, com essa história, a respeito de algumas coisas. Esse cara era um lutador de Aikido, em que no momento ele ia bater no cara e agir com sua força e com a violência, ia tentar resolver a situação. E aí um senhor, mostra ali com que ele não precisaria fazer aquilo, mas com que apenas se fazendo ouvinte daquele cara, com um sorriso, como ele disse, com um sorriso e com uma conversa, ele conseguiu fazer com que aquele cara, aquele grandalhão bruto que chegou lá, porque muitas das vezes é isso que acontece, por trás de uma fortaleza que a pessoa coloca, de como uma pessoa bruta, de como uma pessoa ignorante, ninguém nunca sabe o que tem se passado por trás da vida da pessoa. Então, aqui, nesse outro ponto, é justamente o que ele pede para que a gente venha fazer. Ele diz assim, fazendo-se ouvir. E aí ele diz aqui pra gente, e quando nós estamos zangados, tendemos a nos recolher ou expressar raiva verbalmente, culpando, acusando e ralhando com a da pessoa. Existem ocasiões quando descarregar verbalmente nossa raiva e deixar nossa frustração e dor aparecer, continua-se em reação, constituem-se em reação bastante humana. Apesar do fato desse ataque verbal, ou mesmo de um recolhimento, causa um afastamento maior. O nosso desejo mais profundo é de se conectar e fazer com que o outro nos escutem e tenha empatia com a nossa experiência. Então, quando ele diz aqui pra gente, pra gente se fazer ouvir, pra gente ouvir as pessoas, ele separa em 3 pontos do que e de como a gente deve fazer isso. Nesse se fazer ouvir, no primeiro ponto, a gente deve escolher bem um local e um horário apropriado. Por quê? Porque quando a gente vai falar com uma pessoa, quando a gente vai falar com uma pessoa, então ouvir uma pessoa, o que é que a gente mais precisa? De atenção. Então, se eu estou saindo para o trabalho, vou dar um exemplo, se eu estou saindo para o trabalho e tu começa a falar alguma coisa para mim, eu, por estar apressado, por ter que fazer algum tipo de coisa, eu não vou dar atenção para aquilo com que tu está falando. Mas a partir do momento com que eu tenho um horário do dia, um horário do nosso tempo, para sentar e ouvir aquilo dali, eu vou estar prestando atenção naquilo com que você está falando para mim. Então, esse é um primeiro ponto. No segundo, a gente deve deixar a pessoa, com quem está falando com a gente, bem tranquila. Por quê? Porque a gente não pode deixar a pessoa nervosa. A gente não pode chegar para ela e começar a falar, ou então não... Diz aqui, se ela se sentir que estamos a ponto de uma batalha, não estará no seu estado mais receptivo. A pessoa tem que se sentir tranquila, ela tem que se sentir calma
ao sentar para você para conversar, porque se não, caso contrário, ela não vai conseguir se abrir para você. No terceiro ponto, nós devemos dizer, né? Devemos dizer as nossas verdades da maneira mais clara, sem raiva e em declarações diretas e não acusatórias. Devemos, afinal, estar conscientes do objetivo de nossa comunicação, que é o que? A reconciliação. Então, né, quando a gente vai fazer esse pedido de perdão, ou então quando a gente quer ser perdoado, a gente precisa entender que o propósito principal daquilo ali é o que? É a gente, né? A gente reconciliar com a pessoa. E aqui ele fala, né, algumas coisas importantes a respeito disso, de como a gente deve conversar com essa pessoa. E ele diz assim, ó, a gente deve atentar para o estado de espírito, para como declaramos a nossa verdade, assumindo a responsabilidade sobre os nossos sentimentos, ao invés de responsabilizar os outros por eles. Criamos o melhor clima emocional possível para sermos ouvidos. Então, uma das maneiras mais importantes de fazermos isso é utilizar nas frases, começando por eu e não você. Como assim, né? Vou explicar aqui bem rápido. Assim, uma frase que começa com você geralmente é interpretada como um ataque, enquanto a frase que inicia com eu é percebida como um convite à escuta. Ao contrário das frases com você, as frases com eu são um pouco ameaçadoras. Você convida a pessoa com quem está falando a assumir mais responsabilidade pelo seu comportamento. Elas passam a mensagem de que nós esperamos com que ela ou ele vá responder à situação, tendo mais respeito pelas nossas necessidades. Então, e nas frases começadas com você, parecem e são interpretadas como um julgamento final negativo, ou como exposição de um fato. Elas quase sempre distanciam emocionalmente a pessoa com quem estamos falando, e as quaisquer expectativas imediatas de comunicação provável serão frustradas. Então, nós vemos aqui, né, com que o ideal é a gente começar essa nossa comunicação com outra pessoa de uma maneira mais simples, de uma maneira de que a gente assuma a responsabilidade pelos nossos erros, por aquilo com que nós fizemos de errado, ou então com exemplos nossos, e não chegar para o próximo e dizer para ele, você isso, você aquilo outro. Por quê? Porque a gente liga, né? Quando você chega para outra pessoa e diz assim, ó, vai falar alguma coisa, chega para a pessoa e diz assim, você fez isso, mas você é aquilo outro. Então, por muitas das vezes a pessoa coloca uma responsabilidade em cima do outro, onde a responsabilidade de quem é para puxar é você para si próprio. Então, e aí ele vai falar aqui sobre outro ponto, ouvindo a verdade do outro, onde ele diz, a escutativa, largar o que estamos fazendo para escutar o que o outro está dizendo. É uma habilidade com que a maioria de nós precisamos cultivar. Esta atenção que damos é uma prova de amor, carinho para com o outro, que promove segurança, respeito, confiança, entendimento, intimidade, encorajando as pessoas a serem honestas e abertas. Enquanto prestamos atenção, devemos tentar ver o mundo do outro como a outra pessoa vê, mesmo que a visão dela seja completamente diferente da nossa. Tentar escutar palavras e sentimentos que não podem ser ditos, ouvir nas entrelinhas. Isso aqui é o que ele está dizendo aqui pra gente, ó, para quando a gente for ouvir, né, a verdade do outro, a gente precisa ser recíproco, a gente precisa, né, entender ali, a gente precisa, a gente precisa ouvir com empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ouvir aquilo que ele tem para dizer, e assim a gente vai ter também, né, a gente vai ver com os olhos da outra pessoa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido e saibam que enquanto você se coloca no lugar da outra pessoa, é só a gente levar aquela frasinha, né, que a gente não quer pra gente, então a gente não deve fazer com o próximo. Então a gente
tem que liberar sim perdão, a gente tem que aprender com tudo isso e principalmente colocar em prática. Então a aula de hoje é isso, que Deus abençoe a vocês, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, não esqueça, faça o resumo e entreguem. Parabéns e até mais.